Imagine acordar todos os dias tentando controlar tudo ao seu redor. As atitudes das pessoas, o futuro, as crises, as opiniões, os erros do passado. Agora imagine descobrir que todo esse esforço foi direcionado para a única coisa que jamais poderia ser controlada. Há quase 2000 anos, Marcos Aurelius escreveu uma frase que continua transformando vidas. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma filosofia capaz de mudar completamente a maneira como enfrentamos a vida. Marcos Aurelius não falava de um lugar confortável. Ele era imperador de Roma, liderou exércitos, enfrentou guerras, epidemias, traições e perdas pessoais. Mesmo cercado por problemas gigantescos, compreendeu uma verdade simples. O sofrimento aumenta quando tentamos controlar aquilo que não depende de nós. Pense por um instante. Quantas vezes você perdeu o sono por algo que não podia mudar? Talvez tenha sido uma crítica, uma decepção, um relacionamento que terminou, uma oportunidade perdida, ou simplesmente o medo do que ainda nem aconteceu. Nossa mente costuma criar batalhas antes mesmo que elas existam. Gastamos energia imaginando cenários, tentando prever o futuro ou desejando mudar o passado. Mas nenhum desses pensamentos altera a realidade. Enquanto isso, deixamos de cuidar da única coisa que realmente está em nossas mãos: nossa própria resposta. É exatamente aqui que começa a sabedoria estoica. Não podemos controlar a chuva, mas podemos decidir sair com um guarda-chuva. Não podemos controlar as palavras das pessoas, mas podemos escolher não permitir que elas definam quem somos. Não podemos impedir que dificuldades apareçam, mas podemos decidir enfrentá-las com coragem. Existe uma enorme diferença entre aceitar e desistir. Aceitar não significa ser fraco. Significa reconhecer a realidade para agir da melhor maneira possível. Quando você para de lutar contra aquilo que não pode mudar, sobra energia para transformar aquilo que realmente depende de você. Imagine um marinheiro no meio de uma tempestade. Ele não controla o vento, não controla as ondas, não controla o oceano, mas controla o leme. É isso que Marcos Aurelius queria ensinar. A vida continuará trazendo desafios. Sempre existirão pessoas difíceis. Sempre haverá momentos de dor. Sempre haverá incertezas. Mas a paz nasce quando entendemos que nossa força não depende das circunstâncias. Ela depende da forma como escolhemos responder a elas. Hoje vivemos cercados por distrações. As redes sociais fazem parecer que todos têm uma vida perfeita. Comparações constantes alimentam ansiedade. Comentários negativos parecem ganhar mais importância do que centenas de elogios. Vivemos tentando controlar a opinião dos outros. Mas essa é uma batalha impossível de vencer. A única aprovação que realmente importa é aquela que você encontra ao olhar para si mesmo e saber que fez o seu melhor. Todos os dias pergunte a si mesmo: o que depende de mim? Se depende de você, faça com excelência. Se não depende, aprenda a soltar. Essa simples pergunta pode evitar horas de preocupação desnecessária. A verdadeira liberdade não acontece quando o mundo finalmente se torna perfeito. Ela acontece quando sua mente deixa de ser escrava das circunstâncias. Marcos Aurelius entendia que a maior vitória de um ser humano não é conquistar impérios, é conquistar a si mesmo. Talvez o maior inimigo nunca tenha sido o mundo. Talvez sempre tenha sido a maneira como interpretamos aquilo que acontece. A paz começa quando percebemos que ninguém pode controlar nossos pensamentos sem nossa permissão. Por isso, antes de terminar este vídeo, reflita sobre uma pergunta. Qual preocupação você está carregando hoje que nunca esteve sob o seu controle? Talvez seja a hora de deixá-la partir, porque no fim, a força que você procura nunca esteve do lado de fora. Ela sempre esteve dentro da sua própria mente.